Na dilatação, os metais também podem sofrer mudanças de estado físico. No entanto, para transformar o metal no seu formato sólido para sua forma líquida, é necessário aquecê-lo muito. Quando os metais são aquecidos, eles podem sofrer dilatação, aumentando seu tamanho. Quando os metais são resfriados, eles sofrem contração, seu tamanho é reduzido. Na dilatação, ele aumenta o seu tamanho, na contração, os metais diminuem o seu tamanho é reduzido. Um exemplo na variação do tamanho dos metais pode ser observado nos trilhos dos trens. Há um espaço entre cada barra de metal que compõe o trilho, pois no momento em que o trem passa, o contato do metal das rodas do trem com os trilhos causa aquecimento dos trilhos, ocasionando um aumento de seu tamanho. Aquece os trilhos na hora que o trem passa, até mesmo devido à velocidade que o trem passa nos trilhos. Esses espaços são necessários para que, com o aumento do tamanho dos trilhos, o encaixe seja corretamente mantido, evitando acidentes. Então, daí a Pro pegou uma imagem, uma figura e colocou aqui para você estar observando os espaços, ó. A hora que o trem passa, ao aquecimento. Depois, com resfriamento, volta ao estado normal o trilho. Volta o espaçamento normal. Corrosão é um processo em que materiais se desgastam e perdem alguns pedaços após ficarem em contato com o ar, com a mudança de temperatura e com a água por algum tempo. A Pro colocou aqui como exemplo corrosão e ferrugem de um metal. A ferrugem, a parte avermelhada, e a corrosão, olha aqui o que aconteceu com o material, tá? Olha, houve uma corrosão, ele se desgastou. A ferrugem é uma camada avermelhada que se forma em metais que sofreram corrosão. Exemplo que a Pro colocou aqui foi o prego enferrujado. Olha lá, a parte avermelhada, como nós também vimos aqui, olha, na corrosão, tá, ó, a parte avermelhada, ó, ferrugem, tá, do metal, só que a corrosão seria esse aqui, tá, essa perca aqui, ó, do pedaço do metal. E na ferrugem nós temos apenas o que aconteceu? A camada avermelhada. Estados físicos das substâncias. Na natureza, substâncias podem ser encontradas em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido, os materiais, árvore, caderno. Líquido, ah lá, a Pro colocou aqui o suco de gelo, o leite dentro de uma caixa de leite. Gasoso, os balões de bexigas. As bexigas, né? No estado sólido, a substância apresenta forma definida, como caderno, óculos, pedra ou árvore. A Pro colocou como exemplo a árvore. No estado líquido, a substância se apresenta em forma fluida e fica com o formato do recipiente que a contém. Alguns exemplos são o suco de laranja em um copo e o leite dentro de uma garrafa. Olha o líquido aqui dentro. Vai ficar no formato do copo, olha. No estado gasoso, a substância não apresenta forma definida
e também adquire o formato do recipiente que a contém, igual no líquido. Isso acontece quando enchemos balões de diferentes formatos com ar. No caso, as bexigas ou balões de ar. Olha só, a bexiga, nós temos vários formatos. Temos formatos assim arredondado, temos formatos de coração, até mesmo de bichinhos que vocês encontram por aí. Mudanças no estado físico das substâncias. A água será utilizada como principal exemplo das transformações reversíveis de estado físico. Como qualquer substância, a água pode mudar de estado físico por aquecimento ou resfriamento. A água no estado sólido, gelo, ao ser aquecida, da fusão. A água no estado sólido, gelo, ao ser aquecida, passa para sua forma líquida. Exemplo, o gelo derrete e transforma em água líquida. Olha só, Débora colocou aqui, ó, do sólido vai para o líquido, que do sólido para o líquido é igual a fusão. Novamente a fusão. Fusão. A água no estado sólido, gelo, ao ser aquecida, passa para sua forma líquida. Exemplo, o gelo derrete e transforma em água líquida. Então, ele estava sólido, gelo, ao ser aquecido, transformou-se em líquido, que deu igual a fusão, o processo de fusão. Solidificação. É a mudança da água líquida para sua forma sólida. Exemplo, ao ser refrigerado, o suco de água mais polpa de fruta, passou do estado líquido para o sólido, resultando em um picolé. Então, olha só, pegamos lá a água com a polpa, como se fosse um suco de morango. Colocamos no congelador. O que aconteceu? Solidificou. Então, ela passou do líquido para o sólido, é igual solidificação. Como exemplo, a Pro colocou um picolé. Vaporização. Quando a água líquida é aquecida, ocorre a vaporização, processo em que a água se transforma em vapor. Quando essa mudança acontece de modo natural e lento pelo aquecimento da luz solar, é chamada de evaporação. A água no estado gasoso como vapor, ela não é visível. Essa mudança, porém, pode ser acelerada com o uso da chama de fogo ou aquecedores elétricos. Nesse caso, a vaporização é chamada de ebulição. Então, ela pode ser usada com o uso chama de fogo, podemos usar a chama de fogo ou aquecedores elétricos. Nesse caso, a vaporização é chamada de ebulição. A Prova colocou alguns exemplos aqui. Ó, evaporação. Exemplo. As roupas molhadas secam quando são expostas ao sol. A água sofre evaporação. Esse processo, olha só, que a água no estado gasoso como vapor, ela não é visível, ela evaporou. Ebulição. Água em ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Líquido, gasoso, ebulição. Olha, sofreu um gás aqui, ó, aqueceu a água. Condensação. A água passa do estado gasoso para o líquido. Exemplo, a formação das nuvens. Ó, gasoso, de gasoso para líquido, igual a condensação. As nuvens que enxergamos no céu são formadas por gotículas de água, já no estado líquido, que caso estejam muito frias, podem formar cristais de gelo. Quando as nuvens ficam sobrecarregadas, a água cai
em forma de chuva líquida, ou até mesmo em formato de pedras de gelo, o granizo ou também o formato de neve. A Pro usa água líquida para falar, porque quando ela está no estado sólido, ela é gelo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, de ciências. A Pro espera vocês amanhã. Se cuidem, continuem fazendo todas as tarefas que a Pro está enviando para vocês com muito capricho. Um beijo, tchau!